Amados irmãos e irmãs, ouvintes da Cacó FM e Bicaraí Web Rádio, povo de Deus que acompanha esta Eucaristia através das redes sociais da nossa paróquia, diácono, seminarista, hoje celebramos a festa do batismo do Senhor e com esta celebração nós estamos encerrando o tempo do Natal. Hoje se conclui esse ciclo onde estávamos celebrando o mistério da encarnação do Verbo. O mistério da encarnação do Verbo. E toda a palavra de Deus hoje nos convida a voltar o nosso olhar para o batismo que aconteceu ali no Rio Jordão, de alguém que entra na fileira daqueles que estavam a ser batizados e que causa um impacto para aquele que celebrava o batismo, que era João Batista. João Batista, ele pregava e batizava um batismo de penitência, convidava todos para a conversão, mas ele dava testemunho de que alguém viria e que iria batizar com o fogo e o Espírito Santo. E quando ele vê Jesus se aproximando também para ser batizado, ele reluta, diz: eu que devo ser batizado por ti, tu vens a mim. E Jesus deixa que as Escrituras se cumpram. O primeiro aspecto que nós percebemos na festa do batismo de Jesus é que ele não é pecador, mas se faz pecador justamente para dar esse grande testemunho que a humanidade necessitava e ainda necessita: comunhão e de humildade. A presença de Jesus se aproximando do batismo é para nós um grande ensinamento. Ele não tem pecado, mas se faz pecador justamente para fazer comunhão com aqueles que estavam ali, indo para um batismo de conversão. No entanto, o que acontece com o batismo de Jesus não é perdão dos pecados, mas é justamente a revelação de que Ele é o Filho amado do Pai. Como nós ouvimos no Evangelho de hoje, narrado por São Lucas, se faz presente no ato do batismo de Jesus a Santíssima Trindade. O Filho que com muita humildade se curva para receber o batismo, o Espírito Santo que desce sobre ele de maneira visível, e a teofania, um fenômeno raro na Bíblia, e que nesse momento, onde Jesus está sendo batizado, se ouve a voz de Deus que diz: tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Então, caríssimos irmãos e irmãs, no ato do batismo de Jesus, ele é apresentado, revelado para o mundo como verdadeiramente Filho de Deus, o Filho amado do Pai. Ora, desde o nascimento de Jesus, ou melhor, desde a sua anunciação, quando o anjo anuncia, são mensageiros que vêm falando de Jesus. O anjo que anuncia Maria, o anjo que fala com José, depois os anjos que vêm falar com os pastores, um sinal que aparece no céu, e os reis magos acompanham aquele sinal até encontrar o menino na manjedoura. O velho Simeão, sacerdote no templo, quando toma a criança em suas mãos, começa a louvar a Deus e dizer: agora os meus olhos viram a salvação do mundo. É a profetisa Ana que está naquele momento e escuta a oração do velho Simeão e sai a profetizar, a falar daquela criança como
o Messias como Salvador, mas hoje não são mais mensageiros que vão falar e dar testemunho de que Jesus é o Filho amado do Pai, mas pelo batismo é o próprio Deus que nos fala, que apresenta para a humanidade o seu Filho encarnado, aquele que veio estabelecer uma aliança e a última aliança com toda a humanidade. Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus e ele foi ungido para trazer ao mundo justamente a salvação que todos esperavam. Daí a gente volta para a primeira leitura de hoje, na profecia de Isaías, onde Isaías fala não de Jesus como filho, mas fala de um servo. Eis o meu servo, eis o meu eleito. E esse servo, esse eleito, ele vem estabelecer um reino de justiça, vem estabelecer justamente esse reino de justiça. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Essa é a missão de Jesus. Ele vem para estabelecer o reino de Deus em nossos corações, estabelecer o reino de Deus em nossa vida. Ele clama, ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas, não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. Ou seja, a presença de Jesus no mundo traz esperança para a humanidade. Se ainda existe uma chama que estará a fumegar, ele não vai apagar aquela chama, mas ele vai ajudar com que essa chama se torne de novo forte. Se existe uma cana rachada, ele não vai jogar fora, mas ele vai cuidar e proteger, ou seja, o bom pastor. Aqui também, nessa profecia de Isaías, a gente já consegue visualizar lá na frente o bom pastor que vem estabelecer este caminho que todos nós devemos seguir. É ele, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, que se deixou batizar por humildade, por simplicidade, e no batismo ele é revelado e apresentado para a humanidade inteira, para todos nós como o verdadeiro Filho de Deus. Logo, caríssimos irmãos e irmãs, enquanto João batizava um batismo de penitência, não um batismo descido às águas, não é sacramento, mas o batismo estabelecido por Jesus torna-se sacramento. E o que significa isso? Todos nós que somos batizados recebemos uma marca indelével de pertença a Deus. Uma vez batizado, ninguém mais consegue nos tirar essa graça. E assim como Jesus, ao receber o batismo, Deus, em alto som, diz: este é o meu Filho amado. Todos nós que somos batizados também, Deus nos acolhe como seu Filho amado. Sim, nós somos filhos em Jesus. Nós participamos da filiação divina em comunhão com o Filho amado do Pai, que é o Cristo Jesus. Por isso nós somos batizados pela Santíssima Trindade para pertencermos a Cristo e pertencermos também à sua igreja. O batismo nos introduz numa vida nova. Por isso a água é sinal de purificação e é também sinal de vida. Quando nós recebemos a aspersão da água, ou aí jogar água na cabeça da criança, está ali sinalizando justamente isso. Purificação, lembrando o batismo de João, então estamos recebendo também vida nova, lembrando justamente aquilo que Jesus traz para toda a humanidade. Em Cristo Jesus nós somos renovados, recebemos o perdão de todos os nossos pecados, iniciamos então um caminho na graça,
um caminho na presença plena de Deus. Todos os nossos pecados são perdoados e somos inseridos na vida em Cristo, e por estarmos inseridos na vida em Cristo, a igreja nos absolve, a igreja nos acolhe, porque assim como São Paulo vai nos afirmar, a igreja é o corpo místico de Cristo. E a igreja hoje dá continuidade à missão de Jesus. Ele que veio estabelecer um reino de justiça, Ele que veio pregar o evangelho aos pobres, Ele que veio trazer a cura e a libertação para aqueles que viviam sobre o jugo do pecado. A igreja recebe de Jesus essa missão e continua a estabelecer esse reino e a pregar justamente o seu evangelho. Então, amados irmãos e irmãs, onde nós devemos levar os nossos filhos para receber esse batismo? Justamente na igreja que Cristo deixou como sinal da sua salvação para a humanidade inteira. Nós temos a autoridade de batizar porque recebemos na sucessão apostólica. Isso aqui é muito importante para termos clareza da eficácia do sacramento do batismo que nós recebemos. Perguntemo-nos, quais são as igrejas que têm sucessão apostólica? A igreja que tem a sucessão apostólica, essa tem autoridade dada por Cristo Jesus para batizar. E o batismo que é conferido por essas igrejas é o batismo no Espírito Santo e no fogo, ou seja, traz para as pessoas a marca indelével, onde ninguém tira, e a partir daquele momento, todos nós pertencemos a Cristo Jesus, pertencemos a Deus, pois nós somos cidadãos do céu e não da terra. Nós estamos aqui, mas a nossa pátria definitiva é o céu. Mas enquanto estamos na terra, devemos caminhar, usufruindo daquilo que Deus nos dá como coisas boas, mas sempre com o nosso olhar e o nosso coração voltado para a nossa pátria. Assim como o povo de Israel vivia com saudade de Jerusalém, quando viviam no exílio, todos nós que vivemos nesse mundo devemos viver também com saudade do céu. Devemos nos sentir exilados também, longe da nossa pátria definitiva. E essa saudade nos impulsiona a caminhar com fidelidade e nos faz todos os dias acordar com esse desejo de um dia podermos entrar novamente nessa pátria definitiva. E a porta aberta, o pórtico, é justamente o batismo. Ninguém entra no céu a não ser que ele receba esta graça, porque o batismo não é só uma porta que nos insere na igreja e nos faz viver a graça dos outros sacramentos, mas pelo batismo a igreja nos ensina que nós somos também inseridos nessa vida nova e é a porta que nos conduz para o céu, é a porta que nos leva para o céu. Então, amados irmãos e irmãs, ao celebrarmos hoje a festa do batismo de Jesus, a igreja nos convida a fazer memória da graça que nós recebemos também em nosso batismo. Não dá para voltar mais, é preciso seguir, é preciso caminhar para frente, com os olhos fixos no Senhor e com essa certeza que deve estar presente em nosso coração. Eu pertenço a Deus. Pelo batismo, eu sou propriedade divina. E eu preciso viver nesse mundo assim. Eu preciso viver nesse mundo assim. Assim como Jesus foi revelado para o mundo como propriedade divina no seu batismo, todos nós também somos apresentados para o mundo como propriedade divina através do nosso batismo. Mas um detalhe que Lucas destaca no evangelho de hoje, que talvez passa despercebido para muita gente. Quando Jesus se aproxima para ser batizado, ele estava em oração. Jesus orava ao Pai para receber o batismo.
E hoje, nos dias de hoje, quando as pessoas se aproximam da igreja para batizar, elas estão perdendo a dimensão da graça que os seus filhos e afilhados estão recebendo. Quantas pessoas estão muito mais preocupadas com as fotos do que com a graça que está sendo derramada na vida daquele neófito. Nós, caríssimos irmãos e irmãs, devemos resgatar o verdadeiro sentido do batismo. O batismo é a inserção na vida em Cristo. Por isso, muito mais do que uma lembrança na fotografia, nós precisamos trazer essa lembrança no coração. Lembrar do dia que nós fomos batizados, é lembrar do dia em que Deus nos acolheu como seu Filho amado. É lembrar e celebrar o dia em que nós recebemos essa marca de pertença a Deus e que ninguém tira. Recebemos uma marca em que o inimigo, quando se aproxima, ele vai nos ver, que nós já somos propriedade divina e por isso ele não se aproxima de nós. É pelo batismo, caríssimos irmãos e irmãs, que nós recebemos a graça, a unção do Espírito Santo para vencer as intempéries desta vida. É pela força do Espírito Santo que nós justamente somos todos os dias animados, fortalecidos para combater o bom combate, assim como São Paulo. E lá no final da vida, que nós possamos dizer como ele: guardei a fé, combati o bom combate, me resta agora a coroa na eternidade. Que nós possamos então viver verdadeiramente a nossa fé, com essa consciência de que somos batizados e que pertencemos a Cristo, e por pertencermos a Cristo, nós precisamos então dar esse testemunho. Uma igreja de batizados é uma igreja de pessoas convertidas que procuram viver e praticar a justiça em plena comunhão com Deus e com os seus irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.